Aí falou, vó, tá descontando um monte de empréstimo no seu nome. Eu falei, mas como? Eu não fiz. Empréstimo consignado, que na verdade eu tenho 2 empréstimos. Estão descontando 6 do meu pagamento. A minha dificuldade é essa, é o consignado sem autorização. Aí ela foi me dando aquele monte de dinheiro. Eu falei, mas eu quero meu 13º, meu pagamento. Ela falou, não, mas tem um empréstimo aqui para você. Eu falei, mas eu não pedi empréstimo. Ela falou, mas tem. Eu falei, mas eu não quero, que eu não pedi, não assinei nada, então eu não quero. Eu quero o meu salário. Devido ao vazamento de dados, milhares de aposentados foram lesados com empréstimos que não foram autorizados, justamente porque o sistema é aberto do INSS e da Dataprev, que é a empresa que controla e armazena os dados de todos os beneficiários do INSS. O Instituto Defesa Coletiva tem como missão garantir os direitos coletivos do cidadão e do consumidor. Nós acreditamos que através das ações coletivas nós iremos conseguir minimizar os abusos em massas. A Organização Mundial de Saúde definiu a década de 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável. E essa década do envelhecimento saudável, ela conclama governos, empresas, sociedade a promover condições para que as pessoas envelheçam de forma ativa e saudável. Seja bem-vindo, vou mostrar minha casa. É simples, mas humilde, aconchegante, primeiramente abençoado. Tem aqui Nossa Senhora, minha protetora, que nos protege, né? Tudo que quiser. Peça à mãe que o filho atende. Se eu cheguei onde cheguei, Divino Espírito Santo. Eu me chamo Maria Elizabeth Silva Correia, 65 anos, pré-adolescente idosa. Quando eu comecei a receber minha pensão, eu apanhei muito. Eu não sabia como ir lá no caixa eletrônico. No começo foi muito difícil. Agora hoje, você não sabe qual banco está te ajudando, qual banco está te pegando. Porque na calada, esse negócio de cheque especial, nossa senhora, apanhei, não sabia. Eu precisava de dinheiro, porque meus meninos eram pequenos, dificuldade. Eles querem ganhar. E nós é presa. Pensionista, né? E aposentado. São presa para eles. Porque o lidar, o conversar. Às vezes, você é abusada nos golpes das ligações. Eu já caí. Agora eu já sei. Se você falar confirma, você aceita Jesus, você está fazendo empréstimo. Você entendeu? Você está fazendo empréstimo. Então, assim, é muita maldade. Se ligar dizendo não, 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 não. Se mandar dizer confirma, não, não, não. Se não, 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 não. Se não confirma, não, não, não. Se... Ele te chama, ser um peixe, eles são a isca. O jeito dele te chamar é diferente. Cada banco tem um. Eu devo. Por isso que eu falei com você, sou endividada. Vou pagar. Então, essa mulher que está no mercado de crédito, ela é conhecida da instituição financeira. A instituição financeira, ela tem acesso às informações sobre quantos dependentes ela tem, se ela tem renda fixa ou se está desempregada. A verdade é que se concede sem a preocupação de saber como ela vai pagar. Meu nome é Arlete da Silva Santos. Em 2019, eu fiz um empréstimo
Não foi nem para mim, foi para um ex da minha neta. E em cima desse empréstimo, eles fizeram um monte. Se eu não trabalhasse, se eu não vendesse roupa, eu estaria passando fome. De tanto que estão descontando do meu salário. E como eu não sei o ler, eu pedi o meu neto para olhar. Aí falou, vó, tá descontando um monte de empréstimo no seu nome. Eu falei, mas como? Eu não fiz, eu só fiz um. Descontando um monte, se eu fiz só um. E eu levei na justiça, no Fórum Pequenas Causas, e eles apresentaram o meu nome lá, a minha assinatura e a minha fotografia. Agora como? Porque eu só fiz um. Como que eles conseguiram? Não sei. Porque eu tô velha, doida não. Eu sei o que eu faço. O que está acontecendo hoje no Brasil? Vocês viraram as galinhas dos ovos de ouro, dos banqueiros. De cada 10 pessoas que procuram os órgãos de defesa do consumidor, 7 estão com problema de dinheiro. E de cada 7, a maioria absoluta são os idosos, aposentados e pensionistas que vêm aqui tentando renegociar as suas dívidas, vêm contestar dívidas que são cobradas deles por fraudes nas contratações. Ele não autorizou, ele não assinou. São pessoas extremamente simples que dependem daquele salário para sobreviver. Quando você vai observar o orçamento dessas pessoas, há um comprometimento de renda ali da ordem de 70%, 80% do que elas ganham com dívidas. Como pode o banco ter esse tipo de atitude com pessoas que não têm ciência? Muitas vezes elas não sabem sequer ler o contrato. E elas ficam lá anos e anos pagando juros exorbitantes. Enquanto isso, o banco está lá lucrando valores altíssimos frente ao sofrimento dessas pessoas. Então, é uma prática totalmente repudiável. A grande maioria dos consumidores entra com processo junto ao INSS pedindo sua aposentadoria e eles têm conhecimento de que o processo foi deferido através das ligações que eles começam a receber das instituições financeiras já oferecendo os empréstimos a eles, sendo que nem mesmo no sistema do INSS já está deferido, nem mesmo o consumidor teve conhecimento da sua aposentadoria deferida. Então a gente começa a se indagar se como que se chega a essa informação às instituições financeiras, primeiramente antes do fornecedor, antes do idoso, antes da pessoa que teve o benefício deferido. E eu acho que a gente tem que tentar buscar o INSS mesmo. Como que vocês informam esses benefícios? Como que ocorre essa comunicação aos bancos? Como que os bancos comunicam a realização dos empréstimos? Acho que o filtro ali tem que ser mais forte. Agora, o dos bancos, agora eu aprendi. Umas 3 vezes ligou e falando. Não, que banco você atendeu? Eu, puf. Aí eles falam assim, quando ligar tem que falar, já não. Eu tenho meu carrinho lá. O meu carrinho de sucata. Eu ando isso tudo aí. Para mim, é bom. Na mesma hora que eu preciso de R$20, às vezes você não tem. Aqui que eu mexo, eu carrego a minha sucata. O carrinho tem 28 quilos, só ele. Eu subo esse morro aqui, ó. Vamos embora, que hoje é o último dia da palestra do empreendimento terceira idade. Se mandar dizer, confirma. Não, 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 sim, não. Não, 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 sim, não, confirma. Não, 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 se ligar dizendo não. Não, 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 se mandar dizer, confirma. Não, 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 sim, não. Esse espaço significa casa, né? Aconchego, né? A gente acolhe elas, a gente conversa com elas. O projeto de educação financeira na terceira idade foi muito bom para elas, porque elas sempre relatam, né? Quando termina a aula, no outro dia elas vêm fazer atividade física ou dança e falam sobre o curso, né? Que foi muito bom, que foi produtivo, que elas já caíram em vários golpes e que foram tão coisas bobas, né? Que elas não deveriam ter caído e acaba acontecendo, né? Então foi muito bom para elas, muito útil mesmo para a vida delas. Isso aqui é de uma alta ajuda para nós. No momento, para mim, foi muito bom, você entendeu?
partir do momento que elas vêm ao Espaço Bem Viver, elas estão aprendendo uma atividade de artesanal. Cuidado com as pessoas idosas, ensinando elas a mexer em redes sociais. Isso junto com o projeto que elas desenvolveram, né, mostrar também trazer alegria para essa proposta que é dar novas possibilidades para essas pessoas. Então, ver o olhinho de cada um, elas dançando, elas cantando, batendo palma junto com a gente, isso fortalece a gente, isso faz valer a pena cada segundo que a gente está ali naquele palco. Idoso é vida. Eu, como idosa, eu falo isso de coração. A importância da arte, a importância do teatro na vida das pessoas. E eu vi hoje nesse projeto como elas ficaram maravilhadas com aquilo que elas assistiram, dando oportunidade delas participarem também, que eu acho que é isso que é o mais importante. E a arte, ela conduz esse processo da espontaneidade, de ser autêntico. Do olhar para dentro de si, para dentro de nós, para nos conhecer. Porque quando a gente se conhece e a gente tem mais autocompaixão com a nossa história, com a nossa trajetória, a arte nos ajuda a olhar para dentro de nós. E com esse olhar de autoconhecimento, a gente consegue, diante das adversidades, do que acontece na nossa vida, ter mais vivência para saber dizer sim, dizer não. E a comunicação não violenta, uma comunicação empática, com expressão honesta, com escuta ativa, é essencial para uma sociedade mais humana, mais harmoniosa e mais saudável. Elas chegam sem ter noção, base nenhuma do que seja uma educação financeira, administração de recursos. Elas entendem que administrar recursos, elas pensam que são recursos de grande porte, mas não é. Aquele pequeno negócio delas pode muito bem render e crescer. Cada uma está encontrando o seu propósito, inclusive está começando a empreender através do projeto. Eu percebo a importância desse projeto na vida das idosas como um florescimento. Resgate da autoestima e pertencimento. Porque, a partir do momento que a gente está nessa idade, os 60, a sociedade nos encara como inválidas e nós não somos. Olha, para mim é uma oportunidade única de trabalhar com esse público, né? Um público que nos traz tanta experiência de vida, tanta cultura, tanto saberes, tanta experiência de vida mesmo, né? São pessoas que já se passou por vários tipos de superações. Então, assim, para mim é uma troca de experiência. São novos conhecimentos, né? É poder ter aquele olhar de repensar no meu amanhã, né? Daqui a pouco eu estarei idosa. Então, é repensar e se colocar no lugar deles também. O projeto para eles é vida, é poder dançar de novo, é poder ter o olhar para perspectiva de vida mesmo, né, de qualidade de vida. O nosso projeto proporciona direito ao passeio, direito à cultura, ao lazer, o retorno dessas pessoas para a convivência com a sociedade, com seus familiares, né, e serem protagonistas de suas próprias histórias. Viver com dignidade, fazer dança de salão, passear com os amigos, aproveitar a família, é sua melhor idade, aprendendo a dizer não. E eu nunca falei não, só sim, sim. Hoje eu aprendi a falar não. Não é não. Se ligar dizendo não, 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 não. Se mandar dizer confirma, não, não, não. Sim, não, 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 não. Sim, não, confirma, não, não, não. Se ligar dizendo não, 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 não. Se mandar dizer confirma, não, não, não. Sim, não, 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 não. Sim, não, confirma, não, não, não. Quando eu tenho poucos recursos financeiros, o dinheiro é uma questão muito concreta, porque com muito pouco eu tenho que viver o mês inteiro,
né? E é dessa população, que são quase 70% dos idosos brasileiros, é que nós estamos falando. Daqueles que vivem com menos de 2 salários mínimos. Nós estamos falando daqueles que precisam do benefício de prestação continuada para continuar subsistindo, né? Então, para essa população, dinheiro é segurança, dinheiro é garantia de subsistência. Hoje, a renda da população idosa, ela sustenta muitas famílias, né? Então, a transferência se dá de cima para baixo. Quando eu transfiro renda para o mais velho, o mais jovem ganha. Quando eu transfiro renda para o mais jovem, não necessariamente o mais velho vai ganhar, né? Então, são questões que estão colocadas para a nossa realidade e que precisam realmente ser debatidas e mais bem compreendidas pelo sistema financeiro. Porque quando a gente busca um crédito, a gente precisa de um avalista. E no caso do crédito consignado, o avalista chama-se governo, porque o INSS é a única renda regular dessa população. Mas quem faz a economia girar no Brasil chama-se aposentadoria pública, previdência pública, né? Então a previdência social ela tem um papel fundamental quando a gente pensa em envelhecimento, em longevidade, em dignidade. E proteger essa previdência, proteger esse sistema também é nosso dever. A violência financeira hoje é a realidade do nosso país e a gente precisa combater as abusividades no mercado de consumo. Então o consumidor ele pode procurar a Defensoria Pública, o PROCON, o Juizado de Relação de Consumo, a própria ouvidoria do INSS, das instituições financeiras, porque a solução alternativa de conflitos também é muito importante. Então, o consumidor ele precisa saber dos seus direitos, que a lei está do seu lado para te proteger. O que o idoso não pode é deixar passar, porque às vezes os R$20 ali que está sendo descontado no benefício e deixa passar, isso ganha um volume muito grande, porque não é só no caso dele. E é justamente esse volume aí de um em um que a gente vai identificando a lesão e é possível entrar com uma ação civil pública. Em 2004, quando eu estava na cidade de Charqueadas, comecei a implementar um projeto que nasceu do mestrado da Universidade Federal, junto com a professora Cláudia Lima Marques. E nessa época nós estudávamos as legislações em vários países que já possuíam um tratamento para o superendividamento. Então, nessa época, eu e a colega Clarissa começamos a fazer as audiências de conciliação voluntariamente, convidávamos os credores a comparecer no foro para renegociar com os consumidores. Nós tivemos esse projeto implementado pelo tribunal e institucionalizado em 2009 e inspirou a legislação que foi criada e publicada em 2021. Essa lei trouxe a prevenção e o tratamento. As famílias, de um modo geral hoje, elas vivem até um dia determinado do mês, talvez até metade ou nem isso, com o seu salário. Mas a partir dali elas passam a adquirir os bens de sustento com cartão de crédito ou com crediário. E por essa razão nós não podemos agravar a situação. E esse cuidado ele é um dever que veio introduzido pela Lei 14.181. É um cuidado que o fornecedor de crédito precisa ter para que ele saiba com quem está contratando e que ele também colabore para não aumentar a situação de exclusão social. Quero falar para os bancos que, por favor, quando eles inventarem fazer empréstimo no nome da gente, eles procuram a gente. Olha, eu gostaria que os bancos, que pelo menos mostrassem uma prova que eu fiz esse pedido. Não tem nada que prove que foi eu que fiz, então eu peço eles encarecidamente, verifiquem com mais um pouquinho de amor, que está me fazendo muita falta esse dinheiro. Não dá para a pessoa tentar viver dignamente com tanta gente passando a perna nas pessoas por considerar que é idosa. Que a pessoa pode ser idosa fisicamente, mas a cabeça da gente ainda não está idosa, não. A minha, pelo menos, ainda está muito perfeita para saber o que eu faço, o que eu não faço, os compromissos, o que é que eu compro, o que é que eu deixo de comprar. Não deixe para lá, não largue de lado. Todas as pessoas que estão passando pelo que eu estou passando, que corram atrás. Não desiste, nunca.
Porque o meu objetivo é esse, é ir até o fim. Até eu provar que eu não fiz essas coisas. Não se iluda com conversinhas. Fica esperta, fica atenta. Até filho, a palavrinha não é não. Saiba dizer não no momento certo. O nome da gente é um nome muito importante. A gente não se empresta. Não, se ligar dizendo não. Não. Se mandar dizer confirma. Não. Se não. Não. Se não confirma. Não. O processo coletivo no Brasil, a cada dia, avança mais, trazendo a efetividade na proteção dos direitos dos consumidores. E já demonstramos que é possível, sim, trazer efetividade de uma ação coletiva e proteger os consumidores idosos. Protege um, protege todos. Hoje nós estamos vivendo na era da informática, acho que a comunicação é fundamental. As cenas são muito importantes, né? E o cinema, ele é muito mais fácil para o idoso, né? Assistir, ver a fala, do que só um discurso. O neto quer uma moto, não, pra circular na cidade. Um busão, o filho quer um motor, não, pode dar o seu amor, sim, não confirma, não, sim, não confirma, não, sim, não confirma, não. Dinheirinho para o remédio, boa alimentação, viver com dignidade, fazer dança de salão, passear com os amigos, aproveitar a família, é sua melhor idade, aprendendo a dizer não, sim, não confirma, não, sim, não confirma, não, sim, não confirma, não. Dinheirinho para o remédio, boa alimentação, viver com dignidade, fazer dança de salão, passear com os amigos, aproveitar a